Vou colocar aqui os 50 tons de gado que a gente tem aqui no Brasil em relação aos gados do Bolsonaro. E eu fiz um esqueminha aqui colocando várias camadas, tá? O que eu coloquei aqui de vermelho não são coisas que eu considero gado, mas com certeza são partes da direita brasileira que já abandonaram ou nunca foram totalmente favorável ao Bolsonaro. Então, eu coloquei aqui o antagonista como sendo o menos bolsonaristas desses grupos, dessas personalidades. Depois eu coloquei o MBL, Nando Moura, o Novo como uma forma geral. Eu sei que o Novo ele tem bastante diferença entre si. Inclusive eu sou filiado do Novo, se não gostou me demite não, né? Me expulsa, não tem problema com isso. Van Hatten, que é um cara mais gado do Partido Novo. Constantino, a bola de soja, segundo Renan Santos. E a Zambelli, que sei lá, o pessoal mais perto aqui da Terra plana. Beleza? Então, o que eu acho que isso daqui é interessante da gente pensar? Eu acho que o respeito ele vem em camadas, e não só o respeito, né, mas como convencimento. Então, digamos que você tem uma certa pessoa que ela está mais ou menos aqui na região da Terra plana, entre uma opinião da Zambelli e a opinião do Constantino, por exemplo. Se você fizer uma argumentação no antagonista ou uma argumentação feita pelo MBL ou pelo Nando Moura, você não vai ter nenhum tipo de poder de convencimento dessa pessoa, porque essa pessoa não considera como sendo válidas coisas que estão muito distantes dela. Então, se você quer convencer essa pessoa, você primeiro precisa convencer, de certa forma, o pessoal do Novo, de certa forma, o pessoal... o Van Hatten, na verdade, aqui, né? Que é um cara que ainda está um pouco distante, mas ainda tem um certo respeito. E depois o Constantino. Então, provavelmente você vai ver que o Novo vai começar a ser um pouco mais crítico ao governo. O Van Hatten vai começar a fazer xixi fora do pinico. E essa pessoa que já vai falar, não é o Amoedo que está fazendo xixi fora do pinico. É o Van Hatten, um cara que concorda comigo, um cara que está no mesmo lado da trincheira que eu. Que coisa estranha. Isso daí vai influenciar também o posicionamento do Constantino, que vai também tirar um pouco o pé do acelerador em relação ao gado, vai tentar mudar de mestre, né, como eu acho que vai tentar fazer de Moro, provavelmente. Então, se você quer convencer essa pessoa que está aqui, você precisa convencer pessoas perto a ela primeiro, porque a gente vai muito mais por uma questão de contágio do que por uma questão de, nossa, eu analisei os fatos aqui e realmente concordei com esse argumento. Não é assim que as coisas funcionam. A gente é muito suscetível às coisas que pessoas próximas a nós pensamos. Então, se você quer mudar a cabeça de uma pessoa aqui, você precisa fazer com que ela, primeiro, pessoas mais ou menos dessa região comecem a concordar com alguns dos pontos que você levanta. Daí depois ela pode fazer uma certa migração para um outro caminho. Depois ela pode vir a ser uma pessoa mais em cima do muro, como por exemplo Van Hatten, mas não é atacando aqui no antagonista, argumento do MBL e no Nando Moura que você vai conseguir fazer isso. E pior, se você chegar numa coisa aqui muito longe disso daqui, algo que essa pessoa rechaça com muita força, o que você pode fazer é jogar essa pessoa mais ainda para a terra plana. É só você dar uma olhada, por exemplo, na questão de anti-vax. Cara, anti-vax no Brasil nunca foi alguma coisa, nunca foi uma coisa com corpo. E está começando a ter corpo. Por quê? As elites urbanas alinhadas a um certo progressismo em termos de costume, batem tanto na tecla da vacina que a pessoa fica, porque essa galera aí que eu não concordo tá tão afoito para fazer esse tipo de coisa, e você começa a afastar esse tipo de pessoa. Só um comentário aqui em relação à minha pessoa mesmo. Sempre que eu vou para a praia visitar meus avós, eu volto mais bolsonarista. Por quê? Meus avós deixam ligado lá, geralmente a Rede Globo. E os argumentos da Rede Globo são tão canalhas em relação ao Bolsonaro, você consegue falar mal do Bolsonaro sem falar uma canalice, mas eles são tão canalhas e tão rasteiros que eu começo a defender o Bolsonaro. No meu íntimo fica meio tipo, cara, o Bolsonaro até que não é tudo isso que eles falaram. Então é complicado, cara. Se eu que já tô longe pra caramba daqui, eu ainda fico pensando isso, imagina as outras pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu fiz um vídeo aqui falando sobre a dificuldade que eu via
a candidatura do Ciro Gomes em relação à capacidade de contágio da sua candidatura. Porque digamos que você tem 10% da intenção de voto do Ciro Gomes no Brasil inteiro. 10% é muito pouco, eu preferia que ele tivesse, por exemplo, 20% numa região e 0% na outra. Eu acho que a chance de contágio seria muito maior para a candidatura dele do que desse jeito que está agora. E eu acho que o Moro consegue pegar um pouco mais disso daqui. Eu acho que pelo menos aqui em São Paulo, na região sul, talvez em alguns centros urbanos do Nordeste, eu acho que ele consegue ter um pouco de capacidade de contágio. Então, sempre que a gente for tentar argumentar em relação a alguma coisa, a gente tem que sempre estar mais ou menos perto da pessoa que a gente quer convencer. Porque o Bolsonaro ainda tem uma certa força? Porque ainda existem alguns corpos intermediários aqui que ainda vem mercado nessa região, mas um a um estão abandonando essa questão. Então, na hora que começar a secar a máquina do bolsonarismo, isso daqui vai fazer uma trajetória cada vez mais forte e vai deixar o gado cada vez mais restrito, beleza? E o trabalho de acabar com o gado, metaforicamente falando, pelo amor de Deus, não estou falando de violência física, é muito mais um trabalho desses corpos intermediários do que um trabalho da Rede Globo. Aliás, eu diria até que a Rede Globo atrapalha esse trabalho, porque é tão rasteiro, mas tão rasteiro os tipos de argumento, que você simplesmente vai fortalecer aquela predisposição a um certo de argumento que essa pessoa tem, aquelas conspirações na cabeça que ela tem, vão ser cada vez mais fortes, porque vão falar, caramba, eu acho que a minha conspiração não é tão conspiração assim. Beleza? Então, só uma última coisa que eu queria falar aqui sobre as camadas do gado. Uma das críticas que eu tenho às ciências de uma forma geral, ciências sociais de forma particular, é a questão da validade. Então, digamos que a gente estivesse aqui analisando uma validade de um certo argumento. Em ciências sociais, o juiz da validade da sua opinião não é a validade real daquilo, é a validade das pessoas que pensam o que você pensa. Por isso que eu sou tão crítico às ciências sociais. Você precisa convencer apenas aquele seu grupinho de pessoas que já pensam que nem você, de que aquela ideia ela é verdadeira. Por isso que a Globo News não elege presidente da República. Eles ficam lá batendo bolinha, todo mundo pensando muito parecido, daí chega lá Bolsonaro, toma de assalto todo mundo e todo mundo fica, caramba, o que aconteceu? Vocês são fracos. Vocês não entendem direito como funcionam as coisas. Beleza? Bom, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que o antagonista, MBL, Nando Moura, fazem um trabalho muito importante, principalmente para ir impactando pessoas aqui. Só que cada vez mais esse argumento precisa ficar indo mais para lá. Aliás, eu já ia até esqueci, desculpa aí, Scarlett. No meu último vídeo aí que eu falei sobre contágio, e Ciro Gomes e o Sérgio Moro, eu falei sobre um pouco disso, e minha amiga Scarlett, aliás, abraço para Scarlett, mandou uma coisa bíblica, né, um trecho bíblico que eu acho que explica um pouco sobre isso daqui. Ela escreveu assim: para os fracos tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Coríntios 9, do 22. Eu acho que explica um pouco de como a gente respeita muito mais pessoas que a gente sabe que tem uma certa afinidade com a gente do que pessoas que a gente sabe que estão muito longe. Então o trabalho tem que ser feito são nesses corpos intermediários e não na Globo, no UOL e nessas coisas politicamente corretas extremamente estranhas e não muito bacanas. Beleza? É isso aí, qualquer coisa comenta aí embaixo, compartilha aí pro gado ficar bravo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.